Bom dia. Hoje eu gostaria de estar falando um pouco sobre um livro que estou terminando de ler. Vou deixar o nome do livro na descrição e mais detalhes sobre como está adquirindo. Esse livro que eu tenho aqui em mãos é um exemplar que eu consegui, na verdade, na escola, um presente, vamos dizer assim, enquanto eu completava meu ensino médio, que até hoje me chama a atenção com a quantidade de detalhes. Não é um livro extenso, a leitura não é complexa, é uma leitura simples, vou dizer para vocês. Na verdade, é uma leitura bem simples. Você não precisa ser nenhum físico ou matemático para entender os termos, a menos, é claro, que você queira se aprofundar de forma precisa e mais rica em detalhes do que se trata tudo que se passa durante a história, durante a trama. A trama em si se inicia com uma entrevista. Uma entrevista de uma renomada psicóloga roboticista de 75 anos, que dedicou toda a sua vida a uma empresa, a West Robots. Uh, Essa empresa, que nascida em 82, que também está completando 75 anos de história. Susan, que foi o testemunho ocular de toda a evolução da inteligência artificial, hoje a mente dela é um arquivo vivo e cada conto do livro, na verdade, é uma memória que ela decide resgatar e finalmente nos trazer em forma de entrevista. Essa que é uma coletânea de histórias de 9 episódios, se não me engano eu, não terminei ainda, que só trazia um pouco mais sobre a introdução e primeiro capítulo que eu li. Ah, Caso meus cálculos estejam certos, a história se passa no ano de 2057. A US Robots and Mechanical Man Corporation, que é essa lendária corporação fictícia da obra do Sr. Asimov, na famosa série de livros sobre robôs, nesse universo de ficção científica, é a empresa mais importante da galáxia, que foi responsável pela invenção do cérebro positrônico. Já que no mundo real a gente tem a US Robotics, que é uma empresa real fundada em 76, famosa por seus modems de internet discados, ou o nome foi, obviamente, uma homenagem direta à empresa do Asimov. Alguns detalhes sobre essa corporação fictícia. Ela foi fundada em 82 por Lawrence Robertson, a empresa que começou pequena a ter revolucionar o mundo com inteligência artificial, tendo o primeiro robô com voz em 2002, por Dr. Alfred Lanning, o diretor de pesquisas, que apresentou o primeiro modelo móvel capaz de falar. Teve o banimento da Terra, desenvolvido pelo complexo de Frankenstein, que é o complexo da criação voltar-se contra o seu criador. Muitos teve muito preconceito humano em torno disso, então em 2013, 2007 ocorreu o banimento, que é mostrado no capítulo 1, uma parte desse complexo pela história contada por Susan, que eu vou chegar lá. Em 2008, a era de Susan Calvin, a grande protagonista dessa grande revista, nos possibilitando a leitura desse livro, que ingressa na imprensa como a primeira robopsicóloga do mundo. Ela passou a vida resolvendo dilemas lógicos de falhas no comportamento dos robôs. E aqui eu quero dar um ressalte para as 3 leis da robótica. Que todo robô produzido pela US Robots tinham ingressos rigidamente em seus cérebros positrônicos. As 3 leis da robótica, criadas para garantir a segurança da humanidade. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger
deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Fecha aspas. A maioria das histórias da US Robots gira em torno de brechas interpretativas que robôs encontravam nessas leis. Ou seja, robôs em si conseguiam encontrar brechas, gerando paradoxos que os cientistas dessa empresa precisavam desvendar no laboratório no campo, onde entra a doutora Susan, estudante do comportamento e da psique desses robôs. A US Robots no mundo real, a influência do Sr. Asimov foi tão grande que inspirou os engenheiros Cousy e Cowell, Steve Muka e Paul Collard a fundarem a US Robot em Illinois, no ano de 76. A empresa nunca fabricou os robôs de verdade. Ela se tornou uma das maiores gigantes de telecomunicação dos anos 80 e 90, dominando o mercado global com os famosos modems analógicos de 56K, que conectavam os primeiros computadores à internet. Como uma homenagem mútua no filme Eu, Robô, estrelado por Will Smith, é a empresa fictícia que fabrica os robôs foi estilizada usando o logotipo e o nome USR, unindo a realidade e a ficção. Continuando. Beleza. Após essa introdução sobre o que seria mais ou menos a US Robots, o que se trata um pouco desse livro, que é em torno dessa grande incorporação, a US Robots e Mechanical Man Corporation, fundada por Lenin há 75 anos atrás, em 1982, a gente entra em contraste com a história de Gloria, a família Weston, numa específica história de Gloria com 8 anos e Robbie, um robô, que isso em 98, o primeiro caso a primeira narração dessa grande história, onde Gloria de 8 anos com seu robô Robbie, um modelo antigo que nem sequer falava, onde sua função era mais ser um robô babá. Ali a gente tem um contato com o primeiro complexo de Frankenstein, onde Robbie, que servia como uma espécie de babá para a Glória, e amigo, digamos assim, a Grace Weston, que era a mãe de Glória, sempre via que ela ficava mais tempo com aquele robô, mas ela ficava mais com o robô em casa. Ela ficava sempre no quintal brincando de esconde-esconde, que é o primeiro contato que a gente tem, a primeira cena que vem na cabeça quando a gente fala sobre esse contato dos dois. Tem também a questão da personalidade de Gloria, uma garota de 8 anos, que usava de histórias que Robin gostava bastante, igual Cinderela, para conseguir o que queria. Mas os dois tinham contato apenas um com o outro, então não havia muito contato com o mundo externo. E naquela mesma época já estava acontecendo coisas ao redor do mundo, como feiras, surgimento do primeiro robô com fala, e acho que talvez 4 ou 2 anos após tudo isso, teve a abolição mundial de robôs. Mas nessa mesma época, robôs já eram perseguidos e não podiam estar transituando após certo determinado horário. Com parte de uma pressão social e preconceito dos vizinhos, que fazem a mãe de Gloria, a Grace, se impor e intervir, onde ela chega até o George Weston, aquele típico pai que aos domingos gostava de ler um jornal, sentar de meias com a sua camiseta, na poltrona na sala, apenas para ter o seu momento de paz e lazer. Foi intervido para substituir aquele robô por um cachorrinho, um exemplo, para ver se cessava toda essa pressão em cima deles. O que, obviamente, já a princípio, ele foi contra. Não pelo dinheiro investido, mas pelo carinho que Gloria continha junto a esse
Ah, a esse amigo que ela vinha, que ela fez. Óbvio, ela era uma garota de 8 anos e não ia ter tanto entendimento. Mas ao seguir dessa pressão, desses ultimatos que Gracie foi impondo em cima de George, acabou que o Rob foi substituído por esse pequeno pet de estimação. Porém, esse pequeno pet acabou sendo substituído, já que o Rob era insubstituível. Era indispensável para a Glória até aquele momento. Foi onde teve um choque nessa pequena garota. E onde teve o primeiro contato com a Susan. Como isso ocorreu? Os pais de Glória, vendo que ela não estava bem, estava meio apática, meio depressiva, triste com a perca de alguém importante para ela, decidiram a levar para Nova York. Estava havendo uma convenção, de robôs, de ciência. Então, talvez na cabeça dos Weston, o pensamento que eles tiveram, que eu entendo, e foi um ótimo pensamento, a levar para um museu tecnológico, iria despertar não interesse, mas algo na cabeça naquela garota de 8 anos, que ela ia perceber que o Robin não passava de engrenagens e óleo de motor, trazendo assim o, o desinteresse e aquele desapego por algo que outrora foi seu grande amigo. Uh, Na cabeça de Glory, enquanto ela que não estava falando muito, não demonstrava tanto interesse, na cabeça de Glória, assim começa a grande investigação e o grande choque para aquela garota de 8 anos. Pois para aquela garota, eles estavam viajando como uma espécie de missão de investigação para achar aquele amigo perdido. E foi onde acontece uma das cenas mais emblemáticas criada pelo Sr. Asimov nesse primeiro capítulo. No Museu Tecnológico, onde estava sendo apresentado o primeiro robô falante, ele que estava acostumado a responder perguntas de cálculo, perguntas sobre previsão do tempo, digamos assim, ou até complexos dados sobre geografia e história, de repente trava. Ele não entende o fator emocional imposto contra ele. Uma menina de 8 anos o pergunta se ele conhece Robbie. Robbie? Mas quem diabo seria Robbie? Robbie é um robô como você. Nesse momento, esse robô fica mudo. O sistema dele começa a falhar. Aquele supervisor que o levara para a exposição no museu entra em desespero. O que está acontecendo com essa máquina? Uma máquina de tanto conteúdo, tão cara. Como ele conseguiu travar assim? O que essa garota está fazendo aqui sem supervisão de ninguém? A senhora Grace e o senhor George Weston, que estavam desesperados, já com o policial do seu lado anotando para saber o que tinha acontecido com sua filha, finalmente encontram em meio àquele seminário enquanto eles estavam distraídos, Glória triste por não ter conseguido uma resposta daquele robô. E um detalhe interessante, nesse mesmo seminário, com apenas 20 anos e iniciando seus estudos em cibernética, Susan Calvin, a psicóloga roboticista, estava naquele seminário, quietinha, aquela garota inquieta, sem graça, nos cantos anotando alguma coisa, calada, mas prestando atenção e atenta em tudo que acontecia, se depara com essa cena. Essa complexidade de Frankenstein, onde esse preconceito do robô se virar contra a gente, da inteligência artificial se virar contra a gente, nos leva a situações que acabam sendo problemáticas e até trazem um desfecho meio triste. Porém, nem tudo estava perdido. George tem uma última ideia, um pai preocupado com sua família,
com um de seus contatos, consegue uma entrada em um tour na fábrica da West Robots. E olha que interessante. George havia preparado de antemão uh, um plano, digamos assim, por havia preparado esse plano como forma de tentar animar Glória e fazer Grace reconhecer que Glória o tinha como um amigo realmente, que era necessário Robbie estar com eles para o crescimento saudável de Glória. O plano dele era provar que para a filha que robôs, o plano dele não, perdão, o de acordo com o que foi apresentado no texto, a princípio o plano dele para Grace era provar para a filha que robôs eram apenas máquinas sem alma sendo montadas. Mas acabou que esse tiro saiu pela culatra. Porque lá dentro, o nível de automoção de robôs criando outros robôs em um ciclo industrial onde a humanidade atua apenas na supervisão, onde só 5 homens cuidavam de tudo e não havia acidentes por muitos anos já, de repente Glória que os West novamente distraídos com aquelas explicações do Sr. Struthers, o contato de George, que um homem conservador estava dando cada explicação detalhada, mas até o interesse fora desperto na Grace e George, que eles mesmos interrompiam aquele seminário, fazendo perguntas interessantes sobre fotocélulas, positrônicos, quem supervisiona, quais são os cuidados. Glória de repente reconhece em uma mesa de montagem, onde haviam 6, 7, 8 robôs, um robô diferente que ela achou familiar. E no instinto de criança, ela pula a grade de segurança, corre em direção, e aí entramos em um problema. Entre ela e essa mesa, ela que já estava gritando Robbie, Robbie, chamando seu amigo, ela entra numa rota de colisão direta de um trator de carga pesada em movimento. Tratores com talvez toneladas de entulho eletrônico, vamos chamar assim, ou até mesmo de caixas de carregamento de peças para construção civil, perfurações, minérios. Enquanto os humanos apenas paralisaram de medo, em milésimos de segundos, Robbie agiu com precisão mecânica, usando suas pernas de metal para resgatar a menina de último segundo, empurrando aquele trator pesado por quase 3 metros, deslizando em suas pernas. Até que, após uma sessão de abraços em Glória que já não soltava o pescoço de Robbie, aquele robô que ela via como um amigo precioso, a mãe decide ceder e diz que ele poderia ficar até enferrujar. Robbie finalmente reconhecido como parte da. Isso nos traz o fim do capítulo 1. Isso nos traz o fim do capítulo 1 dessa grande obra, com a certa menção, continuação, na verdade, dessa entrevista que a doutora Susan estava mencionando, onde a gente tem a crueldade do progresso e o êxodo da exploração extraterrestre, já que anos depois, a gente teve o surgimento de novos tipos de robô. Robbie, por exemplo, se torna obsoleto 4 anos após esses acontecimentos. Toda essa história da Glory e da família Weston aconteceu em 1998. Em 2002, surgiu os primeiros robôs falantes, tornando o modelo de Robbie obsoleto, já que ele não falava, apenas entendia e conseguia se fazer interpretar cada gesticulação, cada fala, ordem que o era dada com seus circuitos. Mas a evolução tecnológica realmente é cruel.
Própria Glória, nesse período, ela que tinha 8 anos, passados 4 anos, ela já ia estar com 12, 15 anos. Deixa histórias como a história de Cinderela pra trás. Ela já não era mais uma criança. Então ela já não tinha mais aquele contato com o Robin que ela tinha 4 anos antes. E pra piorar tudo isso, em 2013, 2017, o medo do desconhecido, o complexo de Frankenstein, nome dado por Asimov, faz com que a humanidade crie leis banindo robôs de circularem na Terra para qualquer uso que não seja pesquisa científica. Então eles são direcionados especificamente para pesquisa científica. 10 anos após todos esses acontecimentos, o surgimento de robôs falantes, a inteligência artificial em si, eles acabam sendo banidos. E aonde entra a ascensão extraterrestre, já que após uma recessão financeira brutal por parte da US Robots, que com esse abolimento isso deixa de ser necessário para eles essa construção, afinal todos acabam criando um certo medo envolvendo este robô. A própria doutora Susan, recém-contratada, com seus 25 anos, nessa mesma época, teme perder o emprego. Como que a empresa iria se salvar? Apenas migrando para o mercado extraterrestre, onde robôs conseguem fazer um trabalho que seres humanos não iriam conseguir durar nem 5 minutos. Questões de oxigênio, pressão atmosférica, movimentação, visibilidade geográfica, algo que, fora o tempo em si que é necessário, esse tempo, a gente viu o encerramento do último capítulo com o termo de enferrujar, pode ficar até enferrujar, um ser humano não ia conseguir ficar até enferrujar. O tempo iria passar e ele não ia conseguir durar esse determinado tempo para suprir esses gastos de bilhões de investimento. São 18 anos, de 2011 a 2029, investindo bilhões e gastando tempo de uma vida inteira para desenvolver robôs gigantescos, do tamanho de prédios de pequeno porte, prédios de escritório, com 3, 4 metros de altura para explorar recursos no planeta de Mercúrio. Uma jogada de altíssimo risco, já que qualquer perda de matéria-prima significa falência. Como resgatar um robô em Mercúrio? E para o teste dessas máquinas, em ambientes perigosos do sistema solar, eles ficaram uma dupla de técnicos, que vai ser retratado e que vai ser abordado no próximo capítulo. O Sr. Powell e Donovan, 2 técnicos em robótica, que estão em contato direto. Um deles, inclusive, a própria doutora Susan, da entrevista, pede para consultá-los se quiserem saber mais sobre esses termos. Por mais que ela conheça algumas histórias, ela evitava estar envolvida direto com esse tipo de assunto, porque ela já estava preocupada com o próprio trabalho. Um deles, inclusive, vive em Nova York, onde está sendo sede dessa entrevista. O outro a gente não conhece sobre o paradeiro, talvez somente aquele que hoje tem família, vive em Nova York, tem família, já tem netos, pode saber o paradeiro. Bom, e assim, com um pouco de drama familiar, emocionante, com as engrenagens da política e da economia espacial, a Asimov encerra o seu primeiro bloco. Importante ressaltar que a própria US Robots, por mais que ela tenha sido uma grande empresa que trouxe muita revolução para o mercado, ela mesma precisou de ajuda para continuar suas pesquisas, por conta do excesso de recursos que eram gastos. Não que vinham em demasiado excesso, mas talvez o preconceito acabava fazendo retroceder toda essa pesquisa. A Solar Minerals, se eu não me engano, é o nome da outra empresa, Minérios Solares, ficou por parte de financiar meio financiamento para conseguir essa exploração de recursos no planeta de Mercúrio. Encerrando esse primeiro bloco, Rob prova o valor das máquinas, ele salva a Glória de uma fatalidade, mas agora o desafio que sucede toda essa trama seria sobreviver ao Sol de Mercúrio. Numa segunda expedição que ocorreu em
entre 2015 e 2007, sendo a primeira possivelmente em 2007, 2011, uh, após anos investindo, bilhões gastos e muito tempo investido, a gente vai, a gente acaba indo para uma segunda expedição datada em 2015, que vai ficar para a próxima história, para um outro vídeo. Conforme eu for acompanhando e lendo essa grande obra que eu estou gostando bastante. Agradeço se você acompanhou, se você entendeu até aqui. Peço desculpas se ficou algo que não tenha ficado tão claro. Uh, Agradeço se eu também tiver conseguido explicar de forma mais precisa o que eu consegui absorver durante minha leitura deste livro. Eu fiz um pequeno roteiro à mão mesmo, análise dessa grande obra, Eu, Robô, de Isaac Asimov. Muitas das coisas eu pesquisei por conta também, no próprio livro em si. Aqui a gente tem um pouco da contracapa. Deixa eu estar vendo aqui que eu posso ver. Recomendo que vocês... eu vou falar um pouco aqui sobre o próprio Isaac. Eu vou tentar falar um pouco sobre o próprio Isaac aqui. O Isaac Asimov nasceu em Petrovich, na Rússia, em 1920. Naturalizou-se norte-americano em 1928. O Bom Doutor, como era carinhosamente chamado por seus fãs, escreveu e editou mais de 500 livros, entre os quais O Fim da Eternidade, Os Próprios Deuses e a série Fundação, contemplando a trilogia e os outros 4 capítulos que ampliam a saga além das histórias de robôs. Asimov alcançou sucesso não apenas com suas mundialmente famosas obras de ficção científica, mas também com tramas de detetive e mistério, enciclopédias, livros didáticos, textos autobiográficos e uma impressionante lista de artigos sobre os mais variados aspectos da ciência. Morreu na cidade de Nova York em 1992. Isso aqui a gente conta na contracapa do livro. Tem um pouco de informação também sobre a Susan. Susan, psicóloga, roboticista e alta funcionária da poderosa US Robots and Mechanical Man Corporation. A maturidade em cérebro positrônico. Vésperas de sua aposentadoria, aos 75 anos, ela finalmente aceita conceder uma entrevista sobre sua carreira e os avanços robóticos ao longo do tempo. Alfred Lanning, aquele que... O fundador, né? Quem... Como é que é o termo, cara? Constatou ou não? Escreveu... Perdão. Lenin... Como é que... Cara, eu esqueci o termo que... Os documentos de constituição que conseguiu constituir a US Robots e Mechanical Man como empresa corporativa. O que mais a gente tem aqui? Mas a introdução bem básica mesmo sobre o que vai ter no livro. John Washington Campbell Jr., que apadrinhou os robôs. São 9 episódios, 9 capítulos. O primeiro, que é Robin, foi o que eu acabei de introduzir a vocês. Aí o próximo seria Andando em Círculos, que é a exploração em Mercúrio. Bem legal, hein? Logo eu tento trazer mais análise sobre. Na verdade eu já li o segundo capítulo. Pra ser sincero, eu lembro bastante do segundo capítulo. Aquele que... Quem jogou um pouco de... Não Starfield, mas Calypso Project sabe o que acontece um pouco. Então, mas conforme eu for lendo de novo, que eu vou ler de novo, sabe? Eu já cheguei a ler esse livro, mas eu vou ler de novo pra me trazer algo mais concreto, mais real, sabe? Então é isso, cara. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus. Eu sou Z e estou aqui com você.